Salve, rapaziada. Aqui é Avelino Morgante, diretamente de um escritório em Santa Catarina. E no vídeo de hoje eu quero fazer um react ao grande sociólogo Ryan Santos, né, que postou esse vídeo, Apagão Europeu, 5 lições que aprendi na dor. E para esse vídeo eu vou estar usando aqui o óculos do Renato 38, e é o óculos do Renato 38 mesmo, ó. Renato 38, é o óculos dele mesmo. E como eu tô com fome, eu pedi aqui também um sushi. E vamos assistir agora essa aula, essa obra-prima, que é esse vídeo aqui. Vamos lá. Prestem atenção. Caderno e caneta. E muita atenção. Salve, rapaziada. Aqui é o Ryan Santos, direto da minha suíte semi-presidencial no Hotel W em Barcelona, mais precisamente na praia de Barceloneta. E hoje eu quero te reportar um pouco de como foi o meu dia sem eletricidade, sem internet, e algumas conclusões que eu quero passar para vocês que estão aí do outro lado da tela, ok? Eu quero começar mostrando um Reels que reage a uma notícia de uma fonte com relativa credibilidade sobre o porquê nós todos na Península Ibérica, Andorra, Espanha e Portugal, ficamos sem luz praticamente um dia inteiro. Caralho. Bom, a manchete, é o Putin rindo, né? Mas a manchete: apagão em Portugal foi causado por um fenômeno atmosférico raro na Espanha. Só um parênteses, que eu até postei aqui no meu canal. É muito bizarro que tenha sido por um fenômeno atmosférico. Porque um mês atrás, eu acho que era a França, a Suíça, estavam mandando as pessoas estocar comida, estocar remédios, mandaram um kit de sobrevivência. Qual o governo que faz isso? Acho que foi o governo da França. Mandou um kit de sobrevivência para as pessoas se prepararem, né? Prepararem para a guerra, para algum evento apocalíptico. E aí, um mês depois, e foi exatamente um mês depois, né? Muita coincidência, né? Avança a Reuters, que cita a REN. Aí tá lá o Putin rindo. Tá? Eu, por incrível que pareça, estava no último grande desastre natural do mundo ocidental, que foram os incêndios de Los Angeles. Eu vi uma casa em Los Angeles, estava lá com a minha filha. Não foi tão grave quanto ontem. E os incêndios de Los Angeles aparentemente foram provocados por uma tal de DEW, D-E-W, Direct Energy Weapon. Basicamente, é um satélite que coloca um raio de calor em tal lugar e faz sair fogo ou faz queimar redes elétricas. Um bagulho desse. E eu acredito que o Elon Musk... Pensem só, a NASA botou dinheiro no Elon Musk. Vocês acham que é para ajudar o homem a ir para Marte, encontrar vida fora da Terra, pesquisa científica? Não. É claro que a Starlink e a SpaceX são empresas militares e realmente o Elon Musk está colocando não só essas armas via satélite que o Ryan está falando, como também ogivas nucleares e outras armas que a gente não sabe, né? E isso veio desde a época lá do Trump, quando o Trump criou a Space Force, né? Então a força espacial. Então tem a Marinha, tem o Exército, a Aeronáutica e tem a Força Espacial. O que é essa Força Espacial? Não se sabem as causas desse apagão. Se você tem alguma teoria da conspiração desse bagulho aí, coloca nos comentários. O que eu quero compartilhar com vocês hoje é o que eu aprendi ficando um dia sem eletricidade. Na verdade, por morar aonde eu moro, eu tive uma sorte do caralho. O Hotel W era o único lugar
desse lado de Barcelona que tinha, além de eletricidade, tinha internet. Então, tinha uma galera ali naquela praia que meio que migrou para cá para meio que roubar a internet do hotel. E os seguranças do hotel, eles colocaram uma barricada do lado de fora para as pessoas não entrarem no lobby. Só podia entrar no lobby com o cartão do hotel. Ok? Cara, ontem, no vídeo de ontem, eu tive o seguinte comentário do República Rio Grande. Ele falou assim, ó, coisas importantes. Número 1, dispensa cheia. Número 2, munições. Dispensa cheia. Tem um vídeo aqui no canal de um cara chamado Avelino Morgante dizendo que é importante armazenar comida. É um dos meus vídeos mais assistidos aqui. E isso foi lá na época da pandemia ainda, quando eu me tornei assim mais sobrevivencialista. Armas, também tem um vídeo de armas, só que eu parei de fazer vídeo de arma porque o YouTube não gosta, né? Mas eu sempre falo lá no Twitter para ter chumbo, e chumbo é justamente para isso, para você se proteger. E meios de uso. Número 3, gerador e diesel estocado. Número 4, Gerador, também falo isso desde 2020, para ter painel solar em casa, para ter bateria, para ter fonte de energia, geração de energia em casa. dispositivo LoRa conectando a vizinhos de maior confiança. Número 5, câmeras de vigilância. 6, horta. 7, Horta, fiz também. Tenho também. proteína em conserva na gordura. 8, dinheiro em espécie e alguma reserva de metais. Reserva de metais. Tem um cara bom aí no YouTube que fala sobre metais. 9, poço artesiano. 10, coragem, não seja gay. Eu achei interessante e eu me identifiquei com essa lista aqui de coisas que o ser humano precisa ter. Ok? Essas aqui foram as conclusões do camarada que comentou no meu vídeo de ontem. Conclusões do Ryan. Colocaria ali remédios, vários tipos de remédio, antibióticos, dinheiro espécie ele já falou, formas de fazer fogo, isqueiro, ferramentas, ferramenta, muito importante, ferramenta, métodos de purificar água. A coisa mais importante é reserva de água e método de purificar água. Você consegue ficar sem comer 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas sem água não tem como. E num caso de apagão, se durasse por mais tempo, não ia ter como bombear a água para os prédios e as pessoas iam ficar sem água. Então, se tivesse, por exemplo, ali, ó, você está aí no mar, existem métodos de você dessalinizar a água. Então, assim, uma coisa mais importante desse kit todo é você ter métodos de purificação de água e de destilar água, ou de conseguir água. Ou também água em garrafa, né? Tem várias garrafas de água, vários reservatórios de água. Tem um lago ou um rio, se puderem, né? Por isso que quando você for comprar um sítio, sempre tem que ver se tem nascente. Mas a água é mais importante. Água, remédio. Remédio acaba muito rápido da farmácia. Ferramentas e todos esses itens aí. Espero não estar esquecendo de nenhum, mas a água é muito importante. 1, o seu dinheiro do banco não serve para nada. Eu, em 2022, eu meio que tive essa conclusão, só que eu meio que empurrei com a barriga. Por que isso? Qual foi a conclusão? Cara, eu tenho conta em banco aqui na Espanha, eu vim aqui buscar dinheiro. E eu só conseguia tirar 7 mil euros por dia. Mas eu falei pro gerente do banco, pô, cara, mas eu tenho quase 100 mil na conta. Mas você só pode tirar 7 mil. Sendo que o dinheiro é meu. Aí isso, porra, me fez coçar a cabeça, é claro. Eu falei, caralho, mano, eu preciso desse dinheiro. Eu quero esse dinheiro vivo no meu bolso. Não deixaram eu tirar. Então, o que eu tive que fazer? Eu tinha vindo para a Espanha. É muito importante, principalmente um cara como o Ryan, que é deca milionário para cima, ter uma quantidade de dinheiro físico. Eu sempre falo isso para os meus clientes, para os meus amigos. Ah, mas eu vou perder com a inflação. Foda-se. O negócio é, você tem que ter uma mochila. Essa mochila é igual o John Wick, né? O que o John Wick tinha? Ele tinha uma maleta que tinha chumbo e ouro, né? Moedas de ouro e chumbo. Então nessa maleta você coloca também remédio, coloca algum tipo de ferramenta, alguma faca, uma lâmina. Lâmina é muito importante. Ter uma lâmina, ter uma faca. Eu tenho uma aqui do lado, ó.
Pra vocês não dizerem que eu tô mentindo. Tá aqui, ó. Tá 1 metro de mim, ó. Faca, inclusive, do sobrevivencialismo, ó. Tá vendo, ó? Essa aqui eu ganhei do Júlio Lobo, inclusive. Então, ter lâmina é muito importante. Tem uma lâmina sempre à mão. Se entra uma pessoa aqui no escritório, eu tô aqui tarde da noite, eu já pego essa lâmina aqui e já era. Ou chumbo também, né? Então, ter uma lâmina sempre à mão é muito importante. Na mochila. E você tem que ter essa mochila de escapar. Uma pessoa milionária como Ryan, ele tem que ter pelo menos 10 ou 20 mil dólares. 10 ou 20 mil dólares, né? No Brasil, ele tá falando ali 100 mil euros. Melhor ainda, só que é muito dinheiro para carregar. E às vezes é melhor ter uma faca do que ter uma quantidade de dinheiro. É melhor ter uma faca, remédios. Isso nesse caso aí vale mais do que dinheiro. Mas vamos lá, seguindo. Para tirar dinheiro vivo. Porque era a época da Guerra da Rússia, mais ou menos, estava meio que assim e tal. E eu tive que ficar 5 dias na Espanha para tirar dinheiro vivo. Okay. E ontem, eu fiquei meio apreensivo, porque eu ando com dinheiro vivo, só que ontem eu não tinha dinheiro vivo. Eu só tinha dólares. E eu não consegui trocar em lugar nenhum. Porque, tipo, os lugares que trocam dólares, eles precisam de um sistema, não sei o quê, emitir nota, eletricidade e tal e coisa. Então, eu fiquei realmente apreensivo, porque o dinheiro que eu tenho físico, eu dei pro Negão Empurrador e pro Pedro, que estão aqui em Barcelona, entre aspas, bancados por mim. Então eu dei uma mesada para um, uma mesada para outro, então se vira aí com esse dinheiro. E eu não tive a projeção de ir no banco e tirar mais dinheiro. Okay? Então, eu senti falta de ter dinheiro físico. E esse dado que eu te passei me faz crer que o Bitcoin não serve para nada. Não serve para nada. Olha aí, ó. Muito bom ouvir isso de alguém como Ryan. Porque eu tô sendo massacrado em alguns vídeos e no Twitter. Sendo que eu sou uma pessoa que já trabalhou com isso, que entende de computação, entendo como blockchain funciona e tô sendo massacrado. Então é muito bom ouvir pessoas como Ryan tentando tirar as pessoas dessa ilusão que é Bitcoin, que eu já estive. Então ouça um Ryan. Cara, ouça um Ryan porque ele tá certo. Não, Bitcoin não serve pra nada. Principalmente nesse caso de apagão. Mas o cara fala assim, não, dá para ter Bitcoin pro rádio, autocustódia. Rapaziada, tudo balela. Tudo balela. Numa situação dessa, ninguém usa rádio. Como é que você vai usar rádio se você não tem luz? A moeda vira outra, porque a economia é o estudo das coisas escassas, né? E num caso de caos como esse, essa faca aqui vale ouro. Essa lata de Coca-Cola, até bebida alcoólica que eu não bebo, bebida alcoólica, cigarro vai valer ouro. Apesar de eu não fumar e não usar drogas. 1 quilo de arroz vale ouro também, né? Então muda, o preço das coisas muda. Tá falando merda, tipo, você está fora da realidade e você caiu na retórica do Renato 38. Eu vou citar o Renato 38 daqui a pouco, porque em certas coisas ele tem muita razão. Tem muita razão. Só que na adoção do Bitcoin como uma moeda... Inclusive, um parênteses, eu conheci o Renato 38 lá na Bahia, muita gente fina, o Renato e o Alan, 2 caras inteligentíssimos. Eu também concordo com muita coisa do Renato 38, mas Bitcoin eu acho que ele tá totalmente errado. Só não deu para rolar o debate lá, talvez numa próxima oportunidade. Mas o Renato tá certo em muitas coisas, mas Bitcoin não. Na minha opinião, né? Bitcoin não. Cataclisma, um momento ruim da humanidade. Não. Ontem, durante o caos aqui, você não conseguiria comprar nada com Bitcoin. Nem se você tivesse 40 Bitcoins, você conseguiria fazer alguma coisa. Mas, se você tivesse dinheiro vivo, a tua vida ia ser melhor do que a das outras pessoas. Dinheiro vivo. Okay? Número 2. Dinheiro vivo e comida. Você consegue trocar favores quando você tem comida num caso desse. Apagou tudo ali. Você tem comida pronta.
Ou lata de atum, ou arroz, alguma coisa do tipo. Mas preferencialmente comida pronta. Você conseguiria trocar com outras pessoas por água, por remédio, por alguma coisa, então se você está numa emergência, você conseguiria se salvar. Agora, Bitcoin, para que alguém vai querer Bitcoin num caso desse? O que é mais importante do que ter dinheiro na conta? Caixa e arma. Por que eu Chumbo. estou falando de arma, porte de arma? Para você se defender e para você atacar. Como assim, Ryan? Cara, mais uns 2 a 3 dias ia virar um caos generalizado. Okay? Ontem eu fui no futevôlei. Futevôlei acabou mais no... Só não concordo com a parte de atacar, mas para se defender, numa situação dessa, alguém pisou, alguém entrou na sua casa, chumbo. Alguém fez menção de entrar, já é chumbo, entendeu? Chumbo. 9 e pouco e eu voltei para casa no escuro. Graças a Deus a luz já tinha voltado. Mas se tivesse no escuro do escuro, ia ser um salve quem puder. E eu estava com o celular na rua e alguns dólares no bolso. Ok? Porque eu não ia deixar aqui no hotel. Eu não sabia até que horas o bagulho ia rolar. Arma para se defender. Ou, quer dizer, uma técnica de jiu-jitsu, defesa pessoal, Krav Maga ajuda. Mas arma é para se defender. Por quê? Porra, você tá com o celular na mão. Ou você, porra, tem cara de otário. Vai vir alguém e tentar te levar o que é seu. Você tem uma arma, mostra assim, ó. Aqui não. Aqui não. E para atacar é o seguinte. Vamos dizer que esse caos se estende para 1 mês, 2 meses. E não tem mais comida. E eu tenho uma criança em casa. Pode ter certeza que eu vou matar seres humanos para Mas aí, Ryan, vamos lá, deixa eu continuar. prover comida para minha filha. É guerra, cenário de guerra. Eu entendi o que o Ryan quis dizer aqui. Ele quer dizer que nesse cenário você tem que ter arma. Não que ele faria esse ataque às pessoas. Mas outras pessoas, cara, um pai de família, muitos pais de família fariam isso se não estivessem preparados. Então você tem que ter arma para se proteger desses loucos. Claro que um cara como o Ryan, ele, principalmente depois de ter passado por isso, ele vai montar um plano de sobrevivencialismo, de ter comida, de ter um bunker. Acho que o Ryan tem grana para ter um bunker, para ter arma. E não ia precisar fazer isso. Mas o que ele tá querendo dizer num cenário como esse, é teoria dos jogos. Teoria dos jogos. Outras pessoas fariam isso pelos seus filhos, né? Então você tem que ter uma arma para se proteger desses loucos. Aqui não, foi o que ele falou. Aqui não, né? Então acho que é isso que ele quis dizer para você atacar. Eu acho que é isso. A cenário de sobrevivência, você como pai, você sabe muito bem o que eu estou falando. Ok? Você não vai deixar ver a sua filha sofrendo e com fome na sua frente. Você vai Você que está ouvindo aí e não quer passar por isso, esteja preparado, se prepare. fazer alguma coisa. E essa alguma coisa tem a ver com um ataque. E o Se ataque prepare antes. não é só cair na porrada, não é só ter faca, é ter uma arma. Porque uma arma Krav Maga te defende quando a pessoa está a menos de 2, 3 metros de você. A arma pode ter um cara ali a 10 metros, você faz assim, ó. E aí? E aí? Beleza? Então, cara, só por ter vivido o caos de ontem, eu digo, Bitcoin não serve para nada. Assim como o dinheiro no banco não serve para nada. Ok? E uma segunda derivada disso cara, tem que ter dinheiro debaixo do tapete, em casa, em cofre. Na mochila, Ryan. Tem que ter uma mochila pronta para tu vazar, entendeu? Ok? Mas pode vir um ladrão e roubar. Pode, mas você tem mais. Entendeu? Então, eu já vou voltar ao Brasil e vou fazer meu CAC. E Boa. enquanto não mudam a legislação, eu recomendo você fazer isso aí também. Aprenda a atirar e tenha porte de arma. Eu já sou CAC nível 3. Vai que dá merda aí no mundo, não sei. 3. Cara, aqui na Espanha tem uma onda de fogão elétrico. Que é mais bonitinho e tal, não sei o quê, não suja tanto, não sei o quê. Não funciona. Fogão tem que ser a gás.
Tá. E carro elétrico também, você tá fudido. Tá fudido. Falando em carro, cara, o meu carro ficou em Portugal. Eu tenho um apartamento na LC em Portugal, meu carro fica lá. Não vai ficar mais lá. Essa semana ou na outra eu vou para Lisboa, vou bater lá e vou trazer meu carro para cá, para Espanha. Tem um carro também nessas horas, um carro a diesel ou a gasolina. É essencial ter uma reserva um pouquinho mais de combustível também. Os Jeep antigamente vinha com um tanque ali, né? Um tanque a mais, né? Eu tenho um amigo meu até que tem estoque de diesel. Os caras são sobrevivencialistas mesmo. Eles têm litros e litros e litros de diesel. Tá? Por quê? Por exemplo, se o bagulho se estendesse um pouco, eu pegaria meu carro e dirigiria até a França, que é 3 horas aqui para cima. E lá tem eletricidade, eu ia pegar um hotel lá, ou da França eu ia pegar um avião para outro lugar do mundo antes de der merda na Europa. Ok? Como eu não tinha carro, eu fui pesquisar, eu fui na Six, eu fui na Europcar, e eles não estavam alugando carro para ninguém, porque o sistema deles estava fora do ar. Então eu fiquei assim, putz. Uma coisa que o Renato tem razão. Ele fala muito de que ele vai vender os bitcoins dele e tem um veleiro. Nessas horas aí, tu tem um veleiro, Ryan, tão... Se tu tivesse um veleiro aí, ó, tô vendo ali que tem uma marinha ali, né? Um portozinho. Às vezes é mais efetivo que uma arma, porque ninguém vai poder te atacar. Tu vaza dali, ó, vai pro alto mar ali e pronto. Claro que você tem que ter uma arma porque tem piratas na Europa e tem piratas mesmo, não é figura de linguagem. Mas um veleiro também, tu quer vazar pro Brasil, consegue vazar pro Brasil com um veleiro, consegue viajar o mundo inteiro com armas. E um veleiro, uma das coisas que você tem que ter no veleiro é linha e equipamento de pesca também. E aí você não passa fome. E aí você pode o quê? Pescar um salmão, um sushi e enquanto tá todo mundo se ferrando, você tá comendo um sushi fresco. Basicamente, eu estava muito mal parado. Eu só não estava extremamente mal parado porque eu moro no Hotel W, eu pago um aluguel um aluguel altíssimo aqui. E por pagar um aluguel altíssimo, eu tive acesso a um gerador dos melhores que tem na cidade e não caiu eletricidade, não caiu internet. Mas eu estava bem mal parado. Tem um agravante aí nessa história do carro. Cara, eu tenho um Mercedes AMG C43, que é um carro esportivo, que é um carro com, sei lá, 400 cavalos, conversível, foda pra caralho. Não me serve. Serve pra, tipo, impressionar as mulheres, mas não me serve como um carro funcional. Vou te explicar o porquê. Hilux, melhor carro. Hilux, Corolla, Toyota, carro japonês. Você tem que ter um carro japonês. A AMG é a classe chique da Mercedes. A AMG tem a piada de ser a minha gasolina. Como assim, ai, minha gasolina? O carro bebe para um caralho. Eu pego uma estrada aqui na Europa, de 2 em 2 horas eu tenho que parar para reabastecer. Eu não chego até a França com o meu carro. Daqui de Barcelona, com um tanque cheio, eu não chego até a França. Especialmente pisando do jeito que eu piso. Não chego até a França. Entendeu? Então, eu já vou me preparar para, quando a minha filha mudar aqui para a Espanha, eu vou ter realmente um carro funcional com alcance maior e que bebe menos. Ryan, com o valor desse carro, acho que você compra um veleiro, não compra? Não, acho que na Europa é mais barato. No Brasil é caro pra cacete por causa dos impostos, mas aí eu acho que deve ser mais barato. Que não seja elétrico também. Cara, uma última observação que eu posso trazer aqui para você é a teoria do loiro. Cara, esses dias eu tava andando ali pelo bairro gótico aqui em Barcelona e eu vi um marroquino, sei lá, era romeno, tentar roubar à força a bolsa de uma turista do norte da Europa, loura. O que eu quero dizer, aqui em Barcelona, as pessoas com cabelo louro, elas são alvos ambulantes. Assim como no Rio, se você for você for louro, com cara de sueco, norueguês no Rio, os trombadinhas vão te olhar de longe e vão ver, opa, esse aqui é otário, eu vou roubar dele. Alemão.
entendeu? Isso me fez pensar, uma mina que eu tava ficando, ela fala, ela é branca e tal, ela fala, eu não gosto de louro. Eu não tenho tesão em louro. Louro não me passa credibilidade, não me passa proteção. E aí eu, pô, mas ela cresceu, tem pai presente, não tem tatuagem no corpo, cresceu em bairro rico, deve ter ficado com louros no passado e ela hoje não gosta, porque não passa. Se você é loiro e tá assistindo esse vídeo, é só você ter uma arma. Aí você passa a produção pra qualquer pessoa. Até pra você mesmo. Essa segurança para ela. Cara, eu lembrei dela na mesma hora. Eu falei, caralho, mano. O batedor de carteira, ele foi no louro primeiro. Ele não foi no negão empurrador que tem 1,95 m. Tá do meu lado, o negão. O negão estava do meu lado, 1,95 m, 150 quilos. Não foi nele, foi na tia loura da Noruega. Ok? E a minha teoria é, se você é louro e tem cara de otário, você vai rodar primeiro. Quanto mais cara de mal, mais você vai sobreviver. Mais cara de mal e mais porte físico, altura, mais tempo você vai sobreviver no mundo incerto. Ok? E essa é a vantagem da gente ter esse skin do governo. Se você for sobrevivencialista e se preparar, saber atirar, ter a sua reserva de comidas, ter sua reserva de dinheiro, saber lutar alguma arte marcial, igual o Ryan falou ali, um jiu-jitsu, a genética pode ter ferrado com você e você ser feio, mas você vai se dar bem também. Num tempo de caos. E uma segunda derivada da teoria do louro é, cara, quando você tem uma criança, você vira louro. Como assim? Você é mais sensível que todo mundo. Porque além de se proteger, você tem que proteger sua criança. Tá? Então você está realmente mais sensível que todo mundo. Então se você é pai, você precisa de uma arma. Ponto final. Então essas foram as conclusões que eu tomei depois de um dia aí sem eletricidade aqui na Espanha. Observe quantas vezes ele falou de ter uma arma. Eu acho que numa situação dessa, a principal coisa que você pensa é na sua segurança. Não é nem tanto em comida, é mais na sua segurança. Foi difícil, foi pesado. Eu já estava planejando várias rotas, né? O que eu pensei? Já tinha até visto, ó, daqui até o aeroporto andando são 5 horas. Certos voos estavam saindo. Então eu estava ali já me preparando para ir para a Alemanha, Paris ou até o Marrocos, lugares que tem eletricidade. 1. 2. Tinha eletricidade, mas não tinha telefone nas Ilhas Baleares. Então eu já tinha pego informação da balsa, o ferry boat, que sai daqui para Ibiza, Maiorca e Menorca. Balear é o nome da empresa. A outra coisa, eu estava vendo carro de aluguel que não deu certo, porque a Sixt e a Europcar não estavam alugando. Então eu pensei em caminhar para o aeroporto ou pegar a balsa para Maiorca. Mas foi uma simulação bem simulada que me assustou um pouquinho, rapaziada. Mas a conclusão é a seguinte: dinheiro na conta não tá com nada. E nem Bitcoin. Tem que ter dinheiro vivo, tem que mobilizar seu patrimônio de algum jeito e tem que ter arma. Vamos dizer, num cenário de caos, você tem uma casa, tá no seu nome no governo. Se vier alguém com uma arma, esse alguém te tira de lá. Se vier alguém com uma arma... Tira mesmo. Até sem arma, se você não tiver arma, a pessoa pode até tirar você sem arma. Não quero falar de certos grupos que existem no Brasil, mas que invadem casas e fazendas, né? Às vezes o cara não tem arma, ele tem umas foices, tem uns facão, umas foices e consegue tocar o cara dali. E não te protege em tempos de guerra, em tempos de caos. Beleza? E não seja louro. É isso, rapaziada. Eu quero saber se você tá na Espanha, em Portugal, você viveu isso, coloca aí nos comentários. E o que mais você faria? Eu morei em Portugal uma época, eu fiz Erasmus e eu tinha um monte de lata de atum e água
no meu quarto. Eu morava numa residência com estudantes e eu tinha um monte de compra lá. E aí o pessoal achava bizarro o fato de eu ter um monte de coisa, macarrão, água pra caramba, sal, atum é muito barato, atum e sardinha enlatados no geral na Europa é muito barato, é menos de €1. 50 cêntimos, sei lá, 70 cêntimos na época. Então eu tinha um monte disso aí. E aí quando eu estudava, por que que eu também tinha um monte? Para ter uma reserva de comida, né? Eu já pensava um pouco nisso. E também porque uma das comidas mais fáceis que um estudante podia fazer é colocar um macarrão dentro da água, que eu me recusava a comer miojo. Botava o macarrão dentro da água, fervia e depois que o macarrão estava pronto, virava uma lata de sardinha, uma lata de atum. Então você tinha uma proteína e um carboidrato, porque na época de prova você não tinha tempo a perder, né? Então era isso. Tá? Esse que o meu seguidor colocou de dispositivo LoRa conectado a vizinhos de maior confiança é uma outra coisa que eu teria. Eu teria um walkie-talkie com muito alcance para eu poder me conectar com as pessoas que moram aqui perto de mim, a gente embolar alguma coisa e tal, ou a mãe da minha filha, eu tá assim, ó, ai, como é que tá aí? Porque não tinha telefone, não tinha internet. Isso é outra coisa, ó, é fácil de você aprender. Aprender a falar a linguagem de radioamador. Entender o código Q, QAP, QSJ, QST, QSL, alfabeto internacional, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, números, primeiro, negativo, negativo, primeiro, segundo, terceiro, primeiro dobrado, aprender a conversar num rádio. Então você tem que, não basta só você ter o rádio, você tem que aprender a conversar também, porque se você tiver um rádio amador e tentar falar com os bombeiros ou com a polícia ou precisar ouvir alguma coisa, você vai entender o que os caras estão falando. Então os caras falam assim, QSL, QAP, QSJ, você tem que saber o que é o código Q. Saber falar o seu nome, no caso do meu, Alpha, Victor, Echo, Lira, Índia, November, Oscar. E, enfim, são coisas que você aprende que você leva para a vida, né? Um pouco de código Morse é bem difícil, é bem difícil. Código Morse eu não me arrisco muito não. Consigo entender alguma coisa, mas se você perder o fio da meada, é pra ninja código Morse. Mas a parte mais grave de ontem foi exatamente o dinheiro vivo. Se você quisesse comprar água, comprar enlatado, comprar comida com Bitcoin, você não conseguiria. E nem com cartão de crédito. Então, o dinheiro vivo realmente foi algo interessante nessa jornada de ontem. Infelizmente, aqui na Europa não pode ter água. E isso já perde ponto para um lugar para eu criar minha filha. Só sobrou agora Los Angeles e Rio de Janeiro. Tamo junto, é só o começo, rapaziada. Grande abraço aí. Santa Catarina, Rayan. Eu não faço muita propaganda de Santa Catarina, porque eu quero que continue bom. Então não é ideal vir muita gente pra cá. Mas conhece Santa Catarina? Acho que o Ryan conhece Santa Catarina. Santa Catarina é um dos lugares mais seguros do Brasil. E também é um dos lugares com o maior número de pessoas com armas, Ryan. Acho que. Não sei se é o Rio de Janeiro, né? Pô, você tem um ponto, né? Não sei se é o Rio de Janeiro ou se é Santa Catarina. Mas Santa Catarina tem na mão de civis, o que é importante, né? Tem armas na mão de pessoas como eu, de empresários, de civis. Vamos lá, lições que a gente pode tirar daqui. Muito bom o vídeo, eu gostei pra caramba. E Bitcoin não serve pra nada, né? Então, por isso que eu vejo, às vezes eu trago aqui nos vídeos que você tem que ter dinheiro físico, um pouco de dinheiro físico, estoque de comida, tem vídeo aí no canal sobre estoque de comida, energia, sobrevivência, preparação, né? Mas às vezes a gente é o doido da teoria da conspiração, né? A gente é o louco da teoria da conspiração. Mas tem que ter tudo, arma de fogo. O Ryan tocou várias vezes no ponto de arma de fogo, porque eu garanto que a principal coisa que ele pensou e pensou também na filha dele é na segurança, né? Na segurança. E em vários vídeos vocês vão ver eu falando de ter estoque de comida. É muito importante, principalmente se você tem poucos recursos. Porque num caso assim também, se você tem dinheiro físico e não tem estoque de comida, quanto será que o mercadinho vai cobrar numa lata de atum? Quanto será? O preço vai nas alturas numa situação de caos. Então é mais barato você ter a lata de sardinha logo. Dura 3 anos, né? Você vai comer em 3 anos. Dura 3 anos a lata de sardinha. É só você... E se você souber armazenar certos alimentos, duram 10, 15 anos, né?
Então é isso, Bitcoin não serve para nada. É importante ter todas essas coisas, estar preparado. Ter um pouco de metais também, porque se esse negócio se estende por mais tempo, aí eu acredito que os metais possam ser utilizados como moeda, né? Isso já aconteceu em alguns momentos da história, né? Por esse vídeo é isso, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. E se você chegou até aqui e quiser aprender a investir, conheça o nosso patrocinador, a uvp.com.br. A UVP ela é uma escola de investimentos, negócios, consultoria. Se você quiser aprender a investir em ações, fundos imobiliários, em moeda estrangeira, em ETFs, fazer operações na bolsa, ajeitar a sua vida financeira, se você aí tem dívidas e quer auxílio, aí, uma orientação para sair dessas dívidas, né? E se você tem aí pelo menos uns 400 ou 500 reais para investir por mês, a UVP é feita para você. A UVP ela é a única escola de investimentos que garante 100% do seu dinheiro de volta se você não ficar satisfeito. Então está esperando o quê? Então clica aí embaixo, a uvp.com.br, e garanta já a sua vaga.